Você já imaginou acordar em uma manhã comum e descobrir que sua vida mudou para sempre? Ele, um milionário frio e descrente do amor, acreditava ter vivido apenas mais uma noite. Mas quando abriu os olhos, percebeu duas verdades que jamais esqueceria. Ela era pura e carregaria o seu herdeiro. Naquele instante, o homem que tinha tudo percebeu que não sabia nada sobre o verdadeiro valor da vida. Comente, você acredita que uma única noite pode mudar tudo? Curta se acredita que o amor pode nascer onde ninguém espera. Inscreva-se para não perder histórias que vão tocar fundo no coração. A música pulsava pelas paredes do salão principal da mansão Harrison, onde cristais austríacos refletiam luzes douradas que dançavam sobre o mármore Carrara. O aroma de champanhe Dom Perignon misturava-se ao perfume caro das mulheres que circulavam como predadoras elegantes, sussurrando entre sorrisos calculados. Alexandre Monteiro observava tudo daquele mundo artificial com o mesmo interesse que dedicaria a uma planilha financeira. Aos 45 anos, possuía tudo que o dinheiro podia comprar. Empresas espalhadas por 3 continentes, apartamentos em capitais mundiais, carros que custavam mais que casas inteiras. Mas nada disso o aquecia por dentro. Seu coração havia se tornado uma conta bancária, números frios, transações calculadas, sem espaço para sentimentos que não trouxessem retorno financeiro. Alexandre, querido! A voz estridente de Miranda Cavalcante cortou seus pensamentos. Ela se aproximou, balançando os quadris de forma exagerada, o vestido vermelho justo demais para seus 60 anos mal conservados. Você precisa conhecer minha sobrinha Beatriz. Ela acabou de se formar em administração e tem um futuro brilhante pela frente. Ele sorriu sem interesse, o mesmo sorriso que usava em reuniões de negócios quando precisava ser educado com pessoas irrelevantes. Beatriz apareceu ao lado da tia, loira platinada, maquiagem excessiva, unhas vermelhas como garras. Mais uma interesseira disfarçada de socialite. Muito prazer, murmurou, beijando-lhe a mão sem sentir absolutamente nada. Era sempre assim. Mulheres se atiravam em seus braços como se ele fosse um troféu a ser conquistado, mas todas queriam a mesma coisa: acesso ao seu mundo de luxo e poder. Alexandre possui a maior construtora do estado, Miranda continuou, como se estivesse vendendo um produto. E está solteiro há tanto tempo, um desperdício para alguém tão bem-sucedido. Ele engoliu um suspiro. Quantas vezes ouviria essa mesma conversa? Quantas mulheres se ofereceriam como mercadorias em uma vitrine, esperando que ele comprasse a performance de interesse genuíno? Sua última relação séria havia terminado 5 anos antes, quando descobriu que Valentina havia gravado conversas íntimas tentando chantageá-lo por dinheiro. Desde então, apenas encontros casuais, sem promessas, sem ilusões. Se me dão licença, disse, afastando-se do grupo. Precisava de ar puro, longe daqueles sorrisos falsos e intenções transparentes. Caminhou em direção ao terraço, mas algo o fez parar no meio do salão. Uma movimentação estranha chamou sua atenção. Um grupo de mulheres havia se formado próximo à entrada. Suas vozes soavam como hienas, atacando uma presa indefesa. Olha só quem apareceu! A voz de Renata Silveira era venenosa. A mocinha do interior finalmente decidiu se aventurar no mundo civilizado? Alexandre franziu a testa. No centro do grupo havia uma jovem que destoava completamente do ambiente. Ela usava um vestido azul marinho simples, sem marcas ou cortes extravagantes. Cabelos castanhos naturais caíam em ondas suaves sobre os ombros, sem os apliques e mechas que as outras ostentavam. Não havia joias chamativas, apenas pequenos brincos de pérola. Esse vestido deve ter custado quanto? R$100.
Débora Montenegro riu alto, fazendo as outras ecoarem sua crueldade. Querida, aqui nós usamos sapatos que custam mais que isso. A jovem mantinha-se em silêncio, as faces coradas de constrangimento. Suas mãos tremiam ligeiramente, segurando uma pequena bolsa de mão. Alexandre sentiu algo estranho no peito, uma sensação que não experimentava há anos. Era como se alguém estivesse espetando uma agulha em uma ferida que ele pensava estar cicatrizada. E esse perfume barato? Renata continuou o ataque. Está competindo com o cheiro da comida da cozinha. Alexandre cerrou os punhos. Conhecia essas mulheres há décadas, filhas de famílias tradicionais que herdaram dinheiro e posição social, mas nunca trabalharam um dia sequer em suas vidas. Viviam como vampiros sociais, sugando a dignidade alheia para se sentirem superiores. A jovem finalmente levantou os olhos e Alexandre sentiu o impacto daquele olhar como um soco no estômago. Eram olhos de cor âmbar, profundos como mel dourado, mas carregavam uma tristeza que o fez esquecer onde estava. Ela parecia perdida naquele mundo de aparências e crueldade, como uma flor delicada tentando sobreviver em solo árido. Vocês terminaram? A voz dela era suave, mas havia dignidade em cada palavra. Porque eu tenho coisas mais importantes para fazer do que escutar inveja disfarçada de superioridade. O grupo ficou em silêncio por alguns segundos, surpreso com a resposta. Então Renata riu com mais força ainda. Inveja? De você? Minha querida, nós estamos tentando te educar. Este não é lugar para pessoas como você. Aqui frequentam as famílias mais influentes do país. Pessoas com história, com classe, com dinheiro. Alexandre interrompeu, se aproximando do grupo. Todas as cabeças se viraram em sua direção. Era isso que você ia dizer, Renata? Porque história e classe são coisas que se conquistam, não se herdam. O silêncio que se seguiu era tão denso que podia ser cortado com uma faca. Alexandre Monteiro era o homem mais rico e poderoso daquela festa. Quando ele falava, todos escutavam. Quando escolhia um lado, a batalha estava decidida. Alexandre! Renata tentou se recuperar, o tom de voz mudando completamente. Nós estávamos apenas sendo exatamente o que sempre foram, pequenas. Ele não desviou o olhar dela nem por um segundo. E vocês sabem por que nunca conseguiram um homem que valha alguma coisa? Porque homens de verdade reconhecem classe quando vêm, e classe não se compra em loja. Ele se virou para a jovem, estendendo o braço. Você me concederia o prazer de me acompanhar? Preciso falar com alguém inteligente hoje à noite e claramente você é a única pessoa qualificada nesta sala. Os olhos âmbar se encontraram com os seus, e naquele momento Alexandre sentiu algo que havia esquecido completamente. Curiosidade genuína sobre outra pessoa. Não sobre sua conta bancária, suas conexões ou o que ela poderia fazer por ele, mas sobre ela mesma. A jovem hesitou por um instante, depois colocou a mão delicada no braço dele. Alexandre sentiu o calor daquela pele através do tecido de sua camisa, um calor que se espalhou por todo o seu corpo como uma onda inesperada. Enquanto se afastavam do grupo em silêncio constrangido, ele não conseguia parar de pensar. Ela parecia perdida naquele mundo, e por algum motivo eu não consegui ignorá-la. Alexandre conduziu a jovem através do salão principal, sentindo os olhares curiosos que os seguiam como holofotes. Ela caminhava ao seu lado com passos pequenos e cuidadosos, como se temesse tropeçar no mármore polido. O perfume dela era realmente simples, algo floral e delicado que contrastava brutalmente com as fragrâncias marcantes e caras que dominavam o ambiente. Para onde estamos indo? Ela perguntou baixinho, sua voz quase sendo abafada pelo som da orquestra que tocava no mezanino superior. Para longe dessas hienas, ele respondeu, guiando-a em direção à biblioteca privada dos Harrison.
Conhecia aquela mansão como a palma da mão, já havia fechado dezenas de negócios entre aquelas paredes douradas. Quando alcançaram a porta de mogno entalhado, Alexandre a abriu e fez um gesto para que ela entrasse primeiro. O ambiente era completamente diferente do salão principal. Silencioso, aconchegante, com estantes que iam do chão ao teto, repletas de livros que realmente pareciam ter sido lidos. A lareira crepitava suavemente, projetando sombras dançantes nas paredes forradas de madeira nobre. "Melhor", ele disse, fechando a porta atrás de si. O som da festa ficou reduzido a um murmúrio distante. "Agora podemos conversar sem precisar gritar por cima da hipocrisia alheia." Ela se virou para encará-lo, e Alexandre pôde finalmente observá-la com calma. Era ainda mais jovem do que havia pensado, provavelmente no início dos 20 anos. A pele era naturalmente corada, sem as camadas de maquiagem que as outras usavam como máscaras. Os lábios tinham um tom rosado suave, e ele se pegou, imaginando se seria natural ou apenas um batom discreto. "Eu me chamo Clara", ela disse, estendendo a mão formal. "Clara Mendes." "E Alexandre Monteiro", ele respondeu, apertando aquela mão pequena e macia. A pele dela era incrivelmente suave, como se nunca tivesse conhecido trabalho pesado ou estresse. "E antes que pergunte, sim, sou o mesmo Alexandre Monteiro que aquelas víboras estavam usando para te intimidar." Clara retirou a mão rapidamente, as bochechas ficando ainda mais rosadas. Eu não sabia. Quando minha prima Isabela me convidou para esta festa, ela não explicou que seria assim." "Isabela Carvalho é sua prima?" Alexandre arqueou uma sobrancelha, surpreso. Isabela era uma das socialites mais conhecidas da cidade, filha de um juiz federal, sempre rodeada de luxo e privilégios. Como duas pessoas tão diferentes podem ser da mesma família? "Somos primas distantes", Clara explicou, caminhando até uma das estantes e passando os dedos pelos lombos dos livros. "Meu pai e o dela são primos. Ela cresceu na capital, eu no interior. Mundos completamente diferentes." Alexandre a observou tocar os livros com reverência genuína, seus olhos brilhando ao ler os títulos. A maioria das mulheres que conhecia fingiria interesse pela biblioteca para impressioná-lo, mas Clara parecia realmente fascinada. "Você gosta de ler?" ele perguntou, se aproximando. "Adoro", ela respondeu, virando-se com um sorriso tímido. "Na minha cidade, eu trabalhava na biblioteca municipal. Não ganhava muito, mas passava os dias cercada pelos meus amigos favoritos." Ela fez um gesto em direção aos livros. "Estes aqui provavelmente custaram mais que meu salário de 2 anos." A honestidade dela era desconcertante. Alexandre estava acostumado com pessoas que mentiam sobre tudo, desde a cor natural do cabelo até o tamanho da conta bancária. Clara falava da própria simplicidade sem vergonha, mas também sem autopiedade. "E o que te trouxe até aqui?" "Além do convite da prima, obviamente." Clara suspirou, se afastando dos livros e caminhando até a janela que dava vista para o jardim iluminado. "Isabela disse que eu precisava ampliar meus horizontes, que estava desperdiçando minha vida em uma cidade pequena, cercada de pessoas pequenas." Ela fez uma pausa, contemplando as luzes externas. "Depois do que aconteceu lá dentro, acho que ela estava errada. O que aquelas mulheres fizeram não tem nada a ver com você ampliar horizontes." Alexandre disse, se posicionando atrás dela. Podia sentir o calor emanando de seu corpo, ver o reflexo delicado de seu perfil no vidro da janela. "Tem a ver com elas serem pessoas miseráveis que só se sentem importantes diminuindo outros." Clara se virou, e agora estavam perigosamente próximos. Alexandre podia ver pequenas sardas espalhadas pelo nariz dela, contar os cílios escuros que emolduravam aqueles olhos impressionantes. "Por que você me defendeu?" ela perguntou, sua voz quase um sussurro.
Você nem me conhece. Era uma pergunta simples, mas Alexandre não tinha uma resposta simples. Por que havia se metido? Ele geralmente ignorava os dramas sociais, considerando-os perda de tempo e energia. Mas quando viu Clara sendo atacada daquela forma, algo primitivo e protetor havia despertado dentro dele. Porque reconheço autenticidade quando vejo, ele respondeu, sendo mais honesto do que costumava ser. E por quê? Ele parou, procurando as palavras certas. Porque você não pertence àquele tipo de crueldade. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas, mas ela piscou rapidamente para contê-las. Você nem imagina o quanto eu precisava ouvir isso hoje. Você tem 20 e poucos anos, Alexandre disse, recuando ligeiramente para manter a distância segura. O que uma jovem como você pode ter passado que necessite tanto de validação? Clara riu, mas não era um som alegre. Você ficaria surpreso com o quanto uma cidade pequena pode ser cruel, especialmente quando você é diferente. Diferente como? Diferente como nunca ter me interessado pelas coisas que interessavam as outras garotas da minha idade. Bailes de formatura, festas, namorados. Ela corou novamente. Isabela sempre dizia que eu estava desperdiçando minha juventude, que deveria sair mais, me divertir mais. Quando ela me convidou para esta festa, disse que era minha chance de conhecer pessoas interessantes, de viver um pouco. Alexandre sentiu uma pontada estranha no peito. Clara falava de namorados, como se fosse um conceito alienígena, e havia algo em sua timidez que sugeria uma inocência rara nos dias de hoje. E você? O que fazia quando não estava na biblioteca? Cuidava da minha mãe, ela respondeu simplesmente. Ela estava doente há muito tempo. Passou 3 anos acamada antes de partir. A dor em sua voz era palpável, fresca como uma ferida ainda cicatrizando. Alexandre entendeu imediatamente por que ela parecia mais madura que sua idade aparentava. Havia cuidado de alguém que amava, havia enfrentado perda e responsabilidade, enquanto outras garotas da mesma idade se preocupavam com coisas triviais. Sinto muito, ele disse, e realmente sentia. Perder alguém que amamos nos ensina coisas que preferiríamos nunca aprender. Clara o olhou com surpresa. Você fala como quem conhece essa dor. Conheço, Alexandre admitiu. Perdi meus pais aos 21 anos, um acidente de carro. Fiquei sozinho no mundo da noite para o dia, responsável por empresas que mal sabia como funcionavam. Era a primeira vez em anos que falava sobre aquela época com alguém. Geralmente, quando mencionava a morte dos pais, era no contexto de negócios, explicando como havia assumido o império familiar tão jovem. Mas com Clara, as palavras saíam carregadas de emoção real. Deve ter sido aterrorizante, ela disse suavemente. Foi, ele concordou. Mas também me ensinou que não posso depender de ninguém além de mim mesmo, que sentimentos são luxos perigosos no mundo dos negócios. Que solidão terrível, Clara murmurou, e havia uma compreensão em seus olhos que o desarmou completamente. Alexandre ficou em silêncio por um momento, processando aquela observação. Nenhuma das mulheres que conhecia havia jamais identificado sua solidão. Elas viam o poder, o dinheiro, o sucesso. Clara via o homem por trás da fachada. E agora? Ele perguntou, mudando o foco de volta para ela. O que vai fazer depois que a festa acabar? Voltar para sua cidade pequena? Clara suspirou, caminhando até uma poltrona de couro e se sentando delicadamente. Não sei. Isabela quer que eu fique na capital. Diz que pode me arranjar um emprego em alguma empresa. Mas eu não sei se pertenço a este mundo. Depois do que aconteceu hoje, posso entender sua hesitação. Não foi só hoje, ela disse, brincando nervosamente com a alça da bolsa. Desde que cheguei aqui uma semana atrás, tenho me sentido como um peixe fora d'água.
As pessoas falam diferente, se vestem diferente, têm preocupações diferentes. Isabela fica irritada porque eu não me animo com compras ou salões de beleza. Alexandre a estudou cuidadosamente. Clara não estava tentando se fazer de coitada ou buscar pena. Estava simplesmente sendo honesta sobre sua experiência. E essa honestidade era como uma brisa fresca em um dia sufocante. Você sabe o que eu acho? Ele disse, se sentando na poltrona ao lado dela. Acho que você subestima o próprio valor. Aquelas mulheres não te atacaram porque você é inferior. Te atacaram porque reconheceram que você é superior, e isso as assustou. Clara balançou a cabeça. Como posso ser superior? Eu não tenho dinheiro, não tenho posição social, não tenho... Você tem algo que elas nunca terão. Alexandre a interrompeu. Você tem caráter, tem profundidade, tem a coragem de ser genuína em um mundo de máscaras. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas novamente, mas desta vez ela não tentou escondê-las. Por que você está sendo tão gentil comigo? Você nem me conhece. Alexandre olhou para aquela jovem vulnerável e sentiu algo que não experimentava há décadas. O desejo genuíno de proteger alguém. Não por obrigação ou interesse, mas por ela simplesmente merecer ser protegida. Talvez porque você me lembre de algo que pensei ter perdido para sempre. Ele respondeu, sua voz mais suave que pretendia. O quê? A capacidade de confiar que nem todas as pessoas têm segundas intenções. Naquele momento, olhando para Clara, a luz dourada da lareira, Alexandre sentiu suas muralhas cuidadosamente construídas começarem a rachar. Ela não sabia o que estava fazendo com ele, mas cada palavra, cada olhar genuíno estava despertando partes de sua humanidade que havia enterrado sob camadas de cinismo e desconfiança. Ele era arrogante, sabia disso, mas naquele instante, pela primeira vez em anos, foi meu protetor de alguém que realmente precisava. O silêncio se instalou entre eles como uma terceira presença na biblioteca. Clara secou discretamente os olhos com as costas da mão. Um gesto tão simples e genuíno que fez o peito de Alexandre apertar de uma forma que não conseguia explicar. Ela não usava lenços de papel perfumados como as outras mulheres que conhecia, não fazia drama para chamar atenção. Apenas lidava com suas emoções de forma natural, sem artifícios. Posso te fazer uma pergunta? Clara disse, se ajeitando na poltrona de couro. O tecido rangeu suavemente sob seu peso, um som acolhedor que contrastava com o burburinho artificial da festa ao longe. Fique à vontade, Alexandre respondeu, cruzando as pernas e apoiando o cotovelo no braço da poltrona. Não conseguia se lembrar da última vez que havia se sentado de forma tão relaxada na presença de uma mulher. Como você aguenta viver cercado por pessoas que só se importam com aparências? Ela fez um gesto vago em direção à porta, referindo-se aos convidados da festa. Não deve ser fácil nunca saber se alguém gosta realmente de você ou apenas do que você representa. A pergunta o pegou desprevenido. Alexandre estava acostumado com questionamentos sobre negócios, investimentos, sua rotina de sucesso. Ninguém jamais havia se interessado pelo custo emocional de sua posição. Você se adapta, ele respondeu, escolhendo as palavras cuidadosamente. Depois de alguns anos, você aprende a identificar os sinais. As pessoas interessadas em dinheiro sempre se traem de alguma forma. Que sinais? Alexandre sorriu, mas não era um sorriso alegre. Elas fazem perguntas sobre propriedades, viagens, investimentos. Sempre querem saber onde você mora, que carro dirige, onde passa as férias, e há um brilho específico nos olhos quando descobrem seu patrimônio. Clara franziu a testa, como se estivesse processando uma informação perturbadora. Deve ser exaustivo ter que analisar cada interação como se fosse uma transação comercial. É a vida que escolhi, ele disse.
Mas mesmo enquanto pronunciava as palavras, elas soaram vazias aos seus próprios ouvidos. Escolheu mesmo? Clara se inclinou ligeiramente para a frente, seus olhos âmbar fixos nos dele. Ou foi a vida que sobrou depois que você construiu muros altos demais? Alexandre ficou em silêncio por um longo momento. Aquela jovem simples do interior estava fazendo perguntas que seus psicólogos caríssimos levaram anos para formular. E ela fazia isso com uma naturalidade desconcertante, sem jargões técnicos ou teorias complexas. Você sempre foi assim? Ele perguntou, desviando do assunto. Tão direta. Minha mãe dizia que eu nasci sem filtro. Clara sorriu, e desta vez foi um sorriso genuíno que iluminou todo o seu rosto. Ela vivia me repreendendo por fazer perguntas inconvenientes. Dizia que ia me meter em encrenca um dia. E meteu? Várias vezes. Ela riu baixinho. Na minha cidade, fazer perguntas demais sobre as pessoas certas pode render algumas inimizades. Que tipo de perguntas? Clara hesitou, brincando novamente com a alça da bolsa. Perguntas sobre por que o prefeito tinha 3 carros novos, com salário de servidor público. Por que a filha do juiz conseguiu uma bolsa de estudos que deveria ter ido para uma aluna mais necessitada. Por que certas empresas sempre ganhavam as licitações municipais. Alexandre a estudou com renovado interesse. Você trabalhou como jornalista? Não, apenas como bibliotecária curiosa demais para o próprio bem, ela respondeu. Mas pequenas cidades têm grandes segredos, e bibliotecas são lugares onde pessoas conversam, achando que ninguém está ouvindo. E você ouvia? Não intencionalmente. Mas quando você passa o dia organizando livros em silêncio, acaba captando conversas. Clara corou ligeiramente. Sei que não é certo, mas algumas coisas que ouvia eram importantes demais para ignorar. Alexandre se pegou admirando a honestidade dela. Qualquer outra pessoa teria negado ou tentado justificar o comportamento. Clara simplesmente admitia suas imperfeições sem tentar se pintar como santa. E o que fazia com essas informações? Às vezes comentava com pessoas que poderiam fazer algo a respeito. Outras vezes simplesmente ficava frustrada por não poder ajudar. Ela suspirou. Minha mãe dizia que eu tinha um coração grande demais para meu próprio bem. Sua mãe parece ter sido uma mulher sábia. Os olhos de Clara se encheram de saudade. Ela conseguia ver as pessoas por quem realmente eram, não por suas máscaras. Dizia que era um dom e uma maldição ao mesmo tempo. Por que maldição? Porque quando você vê a verdade das pessoas, nem sempre gosta do que encontra. E quando você não consegue fingir que não vê, acaba se sentindo sozinha no mundo. Alexandre sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Clara havia acabado de descrever exatamente como ele se sentia na maior parte do tempo, mas com palavras que ele nunca conseguira articular. Você se sente sozinha? Ele perguntou, sua voz saindo mais suave que pretendia. Quase sempre. Ela admitiu sem hesitar, especialmente depois que mamãe morreu. Era como se a única pessoa que realmente me entendia tivesse levado embora a possibilidade de eu ser compreendida por alguém. O silêncio que se seguiu era carregado de uma intimidade inesperada. Alexandre olhava para aquela jovem e via reflexos de sua própria alma, feridas similares cicatrizadas de formas diferentes. Ela havia escolhido manter o coração aberto apesar da dor. Ele havia escolhido fechá-lo. Posso te contar algo que nunca contei para ninguém? Clara perguntou de repente, sua voz quase um sussurro. Claro. Às vezes eu finjo conversar com minha mãe. Sei que parece loucura, mas quando estou muito perdida ou confusa, imagino o que ela diria. É como se ela ainda estivesse comigo, me guiando. Alexandre engoliu em seco. E o que ela diria sobre você estar aqui, nesta festa? Clara fechou os olhos por um momento, como se realmente estivesse ouvindo uma voz que só ela podia escutar.
Ela diria que pessoas como você são raras, que por trás de toda essa armadura existe alguém que foi ferido e aprendeu a se proteger. E que talvez você precise de alguém que não tenha medo de ver quem você realmente é. As palavras de Clara atingiram Alexandre como um soco certeiro. Ele ficou completamente imóvel, processando o que acabara de ouvir. Como ela conseguia enxergar através de décadas de defesas cuidadosamente construídas? Como uma jovem simples do interior podia ler sua alma com tanta precisão? Você não me conhece o suficiente para fazer essa avaliação, ele disse, mas sua voz soou defensiva até para seus próprios ouvidos. Não preciso conhecer sua história inteira para reconhecer dor quando vejo, Clara respondeu gentilmente. Você tem os mesmos olhos que eu via no espelho depois que mamãe morreu. Olhos de quem aprendeu que confiar dói, então parou de confiar. Alexandre se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Precisava de distância, de espaço para respirar. Clara estava demolindo suas defesas com uma facilidade aterrorizante, e ele não sabia como reagir. Você está sendo muito presumida, ele disse, mas havia mais desespero que raiva em sua voz. Desculpe, Clara disse suavemente. Minha mãe sempre dizia que meu maior defeito era fazer perguntas demais e ver coisas demais. Não queria te incomodar. Alexandre se virou para olhá-la. Ela havia se encolhido ligeiramente na poltrona, como se estivesse se preparando para ser rejeitada ou atacada. Era a postura de alguém acostumada a ter suas observações mal recebidas, alguém que havia aprendido a se retrair quando mostrava sua verdadeira natureza perceptiva. Você não me incomodou, ele disse, voltando para a poltrona. Você me assustou. É diferente. Te assustei como? Alexandre olhou diretamente nos olhos dela, tomando uma decisão que ia contra todos seus instintos de autopreservação. Você me assustou, porque conseguiu em menos de uma hora me conhecer melhor que pessoas que convivem comigo há anos. E por quê? Ele parou, lutando contra as palavras que queriam sair. Porque quando você fala, sinto que finalmente encontrei alguém que pode entender quem eu realmente sou por baixo de tudo isso. Clara sorriu, um sorriso pequeno, mas radiante. Isso não deveria assustar você. Deveria aliviá-lo. Por quê? Porque significa que você não está tão perdido quanto pensa. Se ainda consegue reconhecer conexão genuína quando ela aparece, significa que a parte humana de você ainda está viva. Naquele momento, olhando para Clara, a luz dourada da lareira, Alexandre entendeu que estava em terreno completamente desconhecido. Pela primeira vez em décadas, estava na presença de alguém que o via exatamente como ele era. Feridas, defeitos e tudo mais. E ainda assim não fugia. Ela não sabia, mas cada palavra dela quebrava as minhas muralhas, uma por uma. A tensão no ar era quase palpável, como se o próprio tempo tivesse diminuído o ritmo para observar aquele momento. Alexandre sentia o coração batendo de forma irregular, um ritmo que não experimentava há anos. Clara continuava ali, naquela poltrona de couro, mas algo havia mudado fundamentalmente entre eles. As palavras que haviam trocado criaram uma ponte invisível, e agora ambos estavam parados em suas extremidades, decidindo se atravessariam ou recuariam. Clara! Ele disse, sua voz mais rouca que o normal. Você tem noção do que está fazendo comigo? Ela o olhou com aqueles olhos âmbar que pareciam ver através de todas as suas defesas. O que estou fazendo? Está me lembrando de coisas que esqueci propositalmente. Está me fazendo sentir... Ele parou, procurando a palavra certa. Está me fazendo sentir humano novamente. Clara se levantou lentamente da poltrona, e Alexandre pode sentir a mudança na atmosfera. Era como se uma corrente elétrica invisível conectasse os dois,
puxando-os para mais perto apesar de toda a lógica gritando para manterem distância. E isso é ruim? Ela perguntou, dando um passo na direção dele. Alexandre engoliu em seco. Clara estava agora a apenas alguns passos de distância, e ele podia ver as pequenas manchas douradas em seus olhos, o jeito como sua respiração estava ligeiramente acelerada, a forma como ela mordia levemente o lábio inferior quando estava nervosa. É perigoso, ele respondeu honestamente. Por quê? Porque eu não sou um homem bom, Clara. Eu não sou o cavaleiro protetor que você viu lá fora defendendo você daquelas mulheres. Sou um homem que aprendeu a tomar o que quer sem se importar com as consequências. E agora... Ele fez uma pausa, os olhos fixos nos dela. Agora eu te quero de uma forma que não deveria. Clara corou intensamente, mas não recuou. Como você me quer? A pergunta saiu tão suave, tão inocente, que Alexandre sentiu como se tivesse levado um soco. Havia algo na forma como ela perguntou que sugeria uma inexperiência tocante, uma curiosidade genuína sobre territórios desconhecidos. Clara, ele disse, sua voz carregada de advertência. Você sabe o que está perguntando? Sei, ela respondeu, dando outro passo em sua direção. Agora estavam tão próximos que Alexandre podia sentir o calor emanando de seu corpo, o perfume delicado que ela usava, misturado com algo que era puramente ela. E sei também que sinto a mesma coisa. Alexandre fechou os olhos por um momento, lutando contra todos os instintos que gritavam para ele a puxar nos braços. Você não entende o que está dizendo. Você não me conhece realmente. Conheço o suficiente, Clara disse, e agora estava tão perto que ele podia sentir sua respiração em seu pescoço. Conheço o homem que me defendeu quando não precisava. Conheço o homem que me ouviu sem julgar. Conheço o homem que teve coragem de se abrir para uma estranha. E se esse homem não for real, e se for apenas uma ilusão que você criou? Clara levantou a mão e tocou gentilmente o rosto dele. Seus dedos eram macios e quentes, e Alexandre sentiu como se uma descarga elétrica percorresse todo o seu corpo a partir daquele toque simples. Então, pelo menos por esta noite, ela sussurrou, deixe-me acreditar na ilusão. Foi essa frase que destruiu as últimas resistências de Alexandre. Ele puxou Clara para seus braços com uma urgência que o surpreendeu, suas mãos se entrelaçando nos cabelos sedosos dela. Por um momento, apenas se olharam, respirações entrecortadas, corações batendo descompassados. Clara, ele murmurou, você tem certeza? Porque se me beijar agora não vou conseguir parar. Em resposta, ela se ergueu nas pontas dos pés e pressionou os lábios contra os dele. O beijo começou tentativo, quase tímido, mas rapidamente se intensificou. Alexandre pode sentir a inexperiência de Clara na forma como seus lábios se moviam contra os dele, e essa descoberta despertou nele uma ternura que não sabia possuir. Ele diminuiu o ritmo, ensinando-a gentilmente, mostrando-lhe como se entregar àquela dança íntima. Quando finalmente se separaram para respirar, os olhos de Clara estavam vidrados, as bochechas coradas de uma forma que fez o coração de Alexandre acelerar ainda mais. Eu nunca... Ela começou, mas parou corada demais para terminar. Nunca o quê? Alexandre perguntou suavemente, embora já suspeitasse da resposta. Nunca senti nada assim antes, ela admitiu. Nunca quis ninguém dessa forma. A honestidade dela era ao mesmo tempo inocente e devastadora. Alexandre olhou para aquela jovem que havia acabado de admitir seus sentimentos, sem jogos, sem manipulação, sem segundas intenções, e sentiu algo profundo se mover em seu peito. Clara, ele disse, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto acariciava o rosto dela. Você entende o que está me oferecendo? Estou me oferecendo. Ela respondeu simplesmente. Toda eu, se você me quiser.
Alexandre fechou os olhos, lutando contra a onda de desejo e ternura que ameaçava destruir todo o seu controle. Eu te quero mais do que deveria, mais do que é sensato. Então me tenha, Clara sussurrou, e havia uma determinação em sua voz que contrastava com sua aparente fragilidade. Foi então que Alexandre tomou sua decisão. Com movimentos cuidadosos, quase reverentes, ele a beijou novamente, desta vez permitindo que toda a sua paixão represada se derramasse naquele contato. Clara respondeu com uma intensidade que o surpreendeu. Seus braços se enlaçando ao redor do pescoço dele, seu corpo se pressionando contra o seu. Ele a guiou até o sofá de couro próximo à lareira, seus movimentos lentos e deliberados. Cada toque era uma descoberta, cada suspiro de Clara, uma revelação. Alexandre se deu conta de que estava pisando em território completamente novo. Pela primeira vez em décadas, não estava simplesmente tomando o que queria. Estava sendo oferecido algo precioso, e a responsabilidade desse presente era quase esmagadora. Alexandre, Clara murmurou contra seus lábios, eu confio em você. Essas 4 palavras simples tiveram o poder de transformar completamente o que estava acontecendo entre eles. Alexandre parou, olhando diretamente nos olhos dela, vendo a vulnerabilidade absoluta que ela estava oferecendo, a confiança cega que depositava nele. Clara, ele disse, sua voz embargada de emoção. Você tem certeza de que é isso que quer? Comigo? Assim? Tenho certeza, ela respondeu, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto tocavam o rosto dele. Pela primeira vez na vida, tenho certeza absoluta de alguma coisa. E então Alexandre entendeu que aquela não era apenas uma entrega física. Era Clara, oferecendo sua alma, sua confiança, sua inocência para alguém que ela havia escolhido em uma noite de descobertas mútuas. Com uma delicadeza que não sabia possuir, ele começou a desabotoar o vestido simples dela, cada movimento uma pergunta silenciosa, que era respondida pelo olhar confiante de Clara. Quando o tecido azul marinho deslizou pelos ombros dela, revelando pele cremosa e suave, Alexandre sentiu como se estivesse vendo algo sagrado. Clara não usava lingerie cara ou provocante. Suas peças íntimas eram simples, brancas, quase infantis em sua simplicidade. E essa simplicidade era mais erótica que qualquer sedução elaborada que ele já havia experimentado. Você é linda, ele murmurou. E pela primeira vez em anos, estava sendo completamente honesto com uma mulher. O que se seguiu foi uma dança lenta e intensa de descobertas mútuas. Alexandre se deu conta de que Clara realmente nunca havia estado com ninguém. Cada toque era uma revelação para ela, cada sensação uma descoberta. E essa inocência transformou o que poderia ter sido apenas um encontro físico em algo profundamente emocional. Quando finalmente se uniram, Alexandre viu lágrimas nos olhos de Clara, mas não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de quem acabara de descobrir uma nova dimensão da existência, de quem havia cruzado uma ponte que não tinha volta. Eu te sinto, ela sussurrou maravilhada. Eu sinto você dentro de mim, Alexandre. E naquele momento, olhando para Clara embaixo dele, seus cabelos espalhados como um halo dourado, Alexandre entendeu uma verdade que o aterrorizou. Ele não estava apenas tocando o corpo dela. Eu não a toquei apenas. Eu a descobri. E no processo, ela me descobriu também. Os primeiros raios de sol filtravam através das cortinas de seda da biblioteca, criando faixas douradas que dançavam sobre os livros antigos e o tapete persa. Alexandre despertou lentamente, sua consciência emergindo de um sono mais profundo e reparador do que experimentara em anos. Por alguns segundos permaneceu imóvel, desfrutando de uma sensação de paz que havia esquecido ser possível. Então se lembrou. Clara.
Virou a cabeça devagar e a encontrou adormecida ao seu lado, no sofá improvisado que haviam criado com almofadas e seu paletó como cobertor. Ela dormia de lado, uma das mãos repousando delicadamente sob o rosto, os lábios ligeiramente entreabertos, em uma expressão de serenidade absoluta. Seus cabelos castanhos estavam espalhados sobre a almofada de veludo como fios de seda, alguns mechas rebeldes emoldurando seu rosto. Alexandre ficou observando-a em silêncio, sentindo algo estranho e desconhecido se movendo em seu peito. Era como se, durante a noite, alguém tivesse removido uma pedra pesada que ele carregava há tanto tempo que havia esquecido como era respirar sem ela. Clara parecia ainda mais jovem no sono, quase frágil, e ele se pegou querendo protegê-la de tudo que pudesse perturbá-la. A noite anterior voltou à sua memória em ondas intensas. Não havia sido apenas sexo. Havia sido uma revelação, uma descoberta mútua que o deixara completamente desarvorado. Clara se entregara com uma confiança absoluta que o aterrorizou e comoveu ao mesmo tempo. E ele, pela primeira vez em décadas, havia feito amor de verdade, não apenas transado. Cuidadosamente, para não acordá-la, Alexandre se moveu para uma posição melhor para observá-la. A pele dela era cremosa e suave como porcelana, ainda marcada pelos beijos da noite anterior. Havia pequenas sardas espalhadas pelos ombros que ele não havia notado antes, como estrelas minúsculas mapeando uma constelação única. Clara se mexeu ligeiramente no sono, um pequeno suspiro escapando de seus lábios. Alexandre sentiu uma onda de ternura tão intensa que quase o derrubou. Quando foi a última vez que havia sentido algo além de desejo físico por uma mulher? Quando foi a última vez que havia acordado ao lado de alguém e seu primeiro pensamento havia sido protegê-la, não encontrar uma desculpa para sair? A luz do sol se intensificou e Clara começou a despertar. Seus olhos se abriram lentamente, confusos por alguns segundos, até que se focalizaram no rosto dele. Alexandre viu o exato momento em que ela se lembrou de onde estava e do que havia acontecido. Um rubor delicado subiu por seu pescoço até colorir suas bochechas. "Bom dia", ela sussurrou, sua voz rouca de sono. "Bom dia", ele respondeu, incapaz de conter um sorriso genuíno. "Como você se sente?" Clara fechou os olhos por um momento, como se estivesse fazendo um inventário de suas sensações. Quando os abriu novamente, havia uma luz nova neles, algo que não existia na noite anterior. "Diferente", ela disse honestamente, como se tivesse descoberto uma parte de mim que não sabia que existia. Alexandre estendeu a mão e acariciou seu rosto delicadamente. A pele dela estava quente e macia, e ele se permitiu o luxo de memorizar aquela textura. "Você se arrepende?" ele perguntou, embora temesse a resposta. "Não", Clara respondeu imediatamente, virando o rosto para beijar a palma da mão dele. "E você?" Alexandre ficou em silêncio por um momento, processando seus próprios sentimentos. Arrependimento? Não. Medo? Definitivamente. Confusão? Absoluta. Mas arrependimento era a última coisa que sentia. "Não", ele disse finalmente. "Mas estou assustado." "Por quê?" "Porque você mudou alguma coisa em mim ontem à noite, Clara. Algo fundamental. E eu não sei como lidar com isso." Clara se moveu para ficar de frente para ele, puxando o paletó dele para cobrir melhor o corpo. O gesto era ao mesmo tempo inocente e íntimo, e Alexandre se deu conta de como ela parecia natural em sua vulnerabilidade. "O que mudou?" ela perguntou suavemente. Alexandre lutou para encontrar as palavras certas. Como explicar que ela havia despertado partes dele que pensava estarem mortas? Como descrever a sensação de ter encontrado algo que não sabia estar procurando? "Você trouxe paz onde sempre houve vazio",
ele disse finalmente, ecoando as palavras que haviam vindo à sua mente ao acordar. Faz anos que não durmo assim, faz anos que não acordo. Feliz. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas, mas eram lágrimas de alegria. Você também mudou alguma coisa em mim. O quê? Você me fez sentir desejada. Não só fisicamente, mas como pessoa. Ontem à noite, quando você me olhava, eu me sentia preciosa. A palavra atingiu Alexandre como um soco no peito. Preciosa. Era exatamente como ele se sentia em relação a ela. Como se tivesse encontrado algo raro e valioso que precisava proteger a qualquer custo. Você é preciosa, ele disse, a convicção em sua voz surpreendendo-o. Você é a pessoa mais genuína que já conheci. Clara sorriu. Um sorriso tímido, mas radiante. Minha mãe costumava dizer que eu encontraria alguém que veria minha alma antes de ver meu corpo. Eu nunca acreditei realmente, mas ontem à noite... Ontem à noite o quê? Ontem à noite você me tocou como se eu fosse feita de cristal. Como se cada carícia fosse um presente que você estava me dando, não algo que estava tomando de mim. Alexandre se lembrou de cada momento da noite anterior. Clara estava certa. Ele havia-a tocado com uma reverência que nunca havia sentido antes. Cada beijo, cada carícia havia sido uma descoberta, uma exploração cuidadosa de algo sagrado. É porque você é diferente de todas as outras, ele admitiu. Você se entregou sem pedir nada em troca, sem jogos, sem manipulação, sem interesse oculto. Apenas se entregou. E você me recebeu, Clara sussurrou. Não só me tomou, me recebeu. A diferença. Havia mesmo. Alexandre nunca havia pensado nisso nesses termos, mas Clara estava absolutamente certa. Outras mulheres ele havia tomado, possuído, conquistado. Clara ele havia recebido como um presente inesperado e precioso. O som de vozes distantes os fez se dar conta de que a festa havia terminado e os funcionários da mansão já estavam limpando. Alexandre olhou para o relógio na parede. Eram quase 8 da manhã. Eles haviam passado a noite inteira ali. Precisamos nos vestir, ele disse relutantemente. Os funcionários vão começar a limpar a biblioteca em breve. Clara assentiu, mas nenhum dos dois se moveu imediatamente. Era como se ambos soubessem que assim que saíssem daquela biblioteca, teriam que enfrentar o mundo real novamente, com todas as suas complicações e expectativas. Alexandre, Clara disse hesitantemente. O que acontece agora? Era a pergunta que ele estava tentando evitar pensar. O que acontecia agora? Ele era um homem de 45 anos, ela uma jovem de 23. Ele vivia em um mundo de negócios brutais e relacionamentos calculados. Ela vinha de uma cidade pequena, onde as pessoas ainda acreditavam em amor verdadeiro. Não sei, ele respondeu honestamente. Sei apenas que não quero que isso acabe aqui. Nem eu, Clara admitiu. Mas somos muito diferentes, Alexandre. Vivemos em mundos completamente opostos. Mundos podem ser mudados, ele disse, surpreendendo-se com sua própria convicção. Se vale a pena. E vale. Alexandre olhou para Clara, cabelos bagunçados, sem maquiagem, envolvida apenas em seu paletó, mais bonita que qualquer mulher que já havia visto, e soube sua resposta com uma certeza que o assustou. Vale, ele disse. Você vale qualquer mudança. Clara sorriu através das lágrimas que começaram a escorrer por seu rosto. Eu te amo, Alexandre. As palavras saíram tão naturalmente, tão sem artifício, que Alexandre sentiu como se o mundo tivesse parado de girar por um momento. Ninguém nunca havia lhe dito essas palavras com tamanha sinceridade. Sempre vinham acompanhadas de expectativas, de pedidos velados, de interesse em sua fortuna. Clara as disse como se fossem simplesmente um fato,
como se o sol nascesse no leste ou a chuva caísse do céu. Clara, ele começou, mas ela colocou um dedo sobre seus lábios. Você não precisa responder, ela disse suavemente. Eu só precisava que você soubesse, precisava que a primeira vez que eu dissesse essas palavras para alguém fosse verdade. Alexandre puxou a mão dela para longe de seus lábios e a beijou gentilmente. Eu também te amo, ele disse, e as palavras saíram tão naturalmente quanto a respiração. Era a primeira vez em sua vida adulta que dizia essas palavras e realmente as sentia. Era aterrorizante e libertador ao mesmo tempo. Clara o beijou então, um beijo suave e cheio de promessas. Quando se separaram, Alexandre soube que sua vida havia mudado irrevogavelmente. A manhã seguinte havia trazido mais que apenas o fim de uma noite de paixão. Havia trazido um novo começo. 3 semanas haviam se passado desde aquela noite na biblioteca. 3 semanas que pareciam simultaneamente uma eternidade e alguns minutos preciosos. Alexandre havia mudado sua rotina completamente, algo que seus assistentes notaram com uma mistura de surpresa e preocupação. O homem que vivia para trabalhar começara a sair mais cedo do escritório, cancelara reuniões importantes e sorria sem motivo aparente durante as videoconferências. Clara estava hospedada em um hotel 5 estrelas no centro da cidade, uma suíte que Alexandre havia insistido em pagar apesar dos protestos dela. Não porque quisesse impressioná-la com dinheiro, mas porque queria ter certeza de que ela estava segura e confortável enquanto decidiam o que fariam sobre o futuro. Eles se viam todos os dias. Às vezes, Alexandre a levava para jantar em restaurantes discretos. Outras vezes, simplesmente caminhavam pela cidade conversando por horas. Clara estava conhecendo um mundo completamente novo, e Alexandre estava redescobrindo sua própria cidade através dos olhos dela. Naquela manhã de quinta-feira, Alexandre acordou com uma sensação estranha no estômago. Algo estava diferente, mas não conseguia identificar o quê. Clara havia parecido ligeiramente distante nos últimos 2 dias, como se estivesse processando algo importante. Quando perguntava se estava tudo bem, ela sorria e mudava de assunto. Seu telefone tocou enquanto estava se arrumando para o trabalho. Alexandre! A voz de Clara soava hesitante, quase trêmula. Bom dia, amor. Tudo bem? Uma pausa longa demais. Você poderia vir ao hotel? Preciso conversar com você sobre algo importante. O tom de voz dela fez o estômago de Alexandre se contrair. Claro, estou indo agora. Durante o trajeto até o hotel, sua mente disparou em todas as direções possíveis. Clara havia decidido voltar para sua cidade. Havia se cansado da diferença entre seus mundos. Havia percebido que o que sentia por ele era apenas fascínio pela novidade. Quando chegou à suíte, encontrou Clara sentada na beira da cama, ainda vestindo um pijama simples de algodão. Seu rosto estava pálido e havia olheiras sob os olhos âmbar que ele havia aprendido a ler como um livro. Clara, o que aconteceu? Ele se sentou ao lado dela, tomando suas mãos frias entre as suas. Clara respirou fundo, como se estivesse se preparando para pular de um penhasco. Alexandre, eu fui ao médico ontem. O coração dele parou por um segundo. Por quê? Você está doente? Não estou doente, ela disse rapidamente, vendo o pânico em seus olhos. Mas eu estava me sentindo estranha, enjoada pelas manhãs, muito cansada e... Ela parou, como se as palavras se recusassem a sair. Alexandre esperou, uma suspeita terrível e maravilhosa começando a tomar forma em sua mente. Estou grávida, Alexandre. O mundo parou, literalmente parou. Alexandre sentiu como se todos os sons tivessem sido sugados do ambiente, como se o tempo tivesse congelado naquele momento específico. Clara estava grávida. Dele. Eles haviam criado uma vida juntos. Grávida, ele repetiu como se testasse o sabor da palavra. De 6 semanas,
Clara continuou, sua voz quase um sussurro. O médico disse que aconteceu na nossa primeira noite juntos. Alexandre olhou para Clara, tentando processar a informação. Ela estava grávida, ia ter um filho. Eles iam ter um filho. Depois de 45 anos vivendo apenas para si mesmo, ele ia ser pai. Como você se sente? Ele perguntou ainda em choque. Clara riu nervosamente, assustada, feliz, confusa, tudo ao mesmo tempo. Ela fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos dele. E você, como se sente? Alexandre ficou em silêncio por um longo momento, deixando a realidade se acomodar em sua mente. Um bebê. Uma criança que seria metade dele, metade dela. Alguém que dependeria completamente dele, que o amaria incondicionalmente, que mudaria sua vida para sempre. Assustado também, ele admitiu. Nunca pensei em ser pai. Nunca achei que tivesse em mim para ser bom nisso. E agora? Alexandre olhou para Clara, jovem, vulnerável, carregando seu filho, e sentiu uma onda de proteção tão intensa que o deixou sem fôlego. Agora sei que vou tentar ser o melhor pai que conseguir. Para você, para ele ou ela. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Você tem certeza? Não é só o choque falando. Clara, Alexandre disse, tomando o rosto dela entre as mãos. Naquela noite na biblioteca, você não só me deu sua pureza, você me deu propósito. E agora você está me dando a chance de construir algo maior que eu mesmo. As lágrimas de Clara começaram a escorrer livremente. Eu estava com tanto medo de te contar. Pensei que você fosse achar que eu estava tentando te prender, ou que era cedo demais, ou que eu fosse fugir. Alexandre completou suavemente. Clara, eu te amo, e amo a ideia de ter um filho com você. Sim, é assustador. Sim, é mais cedo do que planejamos. Mas algumas coisas não seguem cronogramas. Clara sorriu através das lágrimas. Minha mãe sempre dizia que os melhores presentes da vida chegam quando menos esperamos. Sua mãe estava certa, Alexandre disse, beijando-a suavemente. E ela ficaria orgulhosa de ver a mulher incrível que você se tornou. Eles ficaram abraçados por alguns minutos, processando a magnitude do que havia mudado entre eles. Alexandre sentia a mente trabalhando rapidamente, fazendo listas mentais de tudo que precisaria ser providenciado. Médicos particulares, vitaminas, exames, um apartamento maior, segurança. Alexandre, Clara disse, interrompendo seus pensamentos. Há uma coisa que você precisa saber. O quê? Algumas pessoas já sabem sobre nós. Isabela tem feito perguntas e algumas das mulheres da festa, elas têm falado. Alexandre franziu a testa. Que tipo de comentários? Clara hesitou. Elas estão dizendo que eu sou uma interesseira do interior que seduziu o homem mais rico da cidade, que engravidei de propósito para garantir uma vida de luxo. A raiva que Alexandre sentiu foi imediata e visceral. Como ousavam questionar os motivos de Clara? Como se atreviam a manchar algo tão puro e genuíno? E você acredita nisso? Ele perguntou, sua voz perigosamente baixa. Claro que não, Clara respondeu rapidamente. Mas Alexandre, isso vai piorar quando souberem da gravidez. Vão dizer que foi tudo planejado, que eu calculei tudo desde o início. Alexandre se levantou, começando a andar pela suíte. A proteção que sentia por Clara se intensificara 1000 vezes com a notícia da gravidez. A ideia de que alguém pudesse machucá-la com palavras cruéis fazia seu sangue ferver. Não me importa o que dizem, ele disse firmemente. Eu sei a verdade. Sei quem você é, Clara. Sei que naquela noite você se entregou por amor, não por interesse. Mas e se isso afetar seus negócios, sua reputação? Alexandre parou de andar e olhou para ela com incredulidade. Clara, você está carregando meu filho.
Você é a mulher que amo. Você acha que me importo mais com a opinião de pessoas vazias do que com você? Não, mas... Não há mas, ele interrompeu. Se tem uma coisa que aprendi nessas semanas com você, é que a opinião de quem não importa não deveria influenciar decisões de quem importa. Clara sorriu timidamente. Então o que fazemos? Alexandre voltou a se sentar ao lado dela, tomando suas mãos. Fazemos o que nossos corações mandam. Criamos nosso filho com amor. Construímos nossa família do jeito que acreditamos ser certo. E se alguém não gostar... Ele deu de ombros. Problema deles. É simples assim? Pode ser, se deixarmos. Clara apoiou a cabeça no ombro dele. Às vezes sinto que estou sonhando, que vou acordar e descobrir que nada disso é real. É real, Alexandre disse, beijando o topo da cabeça dela. Nós somos reais. Este bebê é real. E o que sinto por você é a coisa mais real que já experimentei na vida. Ficaram em silêncio por alguns momentos, Clara aninhada nos braços dele, ambos absorvendo a magnitude do que havia acontecido. Alexandre se deu conta de que sua vida havia mudado completamente em menos de um mês. O homem que acordava sozinho todas as manhãs, que comia sozinho, que tomava todas as decisões, pensando apenas em si mesmo, agora tinha uma família para considerar. E pela primeira vez na vida, essa responsabilidade não o assustava, o emocionava. Clara, ele disse suavemente. Sim? Naquela noite, quando você me disse que confiava em mim, você sabia que estava mudando minha vida para sempre? Clara levantou a cabeça para olhá-lo. Sabia que estava mudando a minha e esperava que mudasse a sua também. Por quê? Porque eu podia ver o homem que você realmente era por baixo de todas aquelas defesas. E sabia que esse homem merecia ser amado de verdade. Alexandre a beijou então, um beijo cheio de gratidão e promessas. Quando se separaram, ele colocou a mão delicadamente sobre a barriga ainda plana de Clara. Oi, pequeno, ele sussurrou. Seu papai está ansioso para te conhecer. E naquele momento Alexandre entendeu que havia descoberto algo muito mais valioso que todas as fortunas que acumulara. Havia descoberto o verdadeiro sentido da vida. Era amor, era família, era Clara e o bebê que crescia dentro dela. Naquela manhã, ele descobriu mais que um herdeiro. Descobriu o verdadeiro sentido da vida. O amor dela. Uma semana após a revelação da gravidez, Alexandre começou a perceber mudanças sutis ao seu redor. Olhares mais prolongados nos elevadores de seu prédio corporativo, sussurros que cessavam abruptamente quando ele passava, sorrisos forçados demais de pessoas que sempre foram naturalmente cordiais. A notícia havia vazado de alguma forma e, como todas as fofocas em círculos sociais fechados, ganhara vida própria. Na manhã de segunda-feira, enquanto revisava relatórios financeiros em seu escritório no 40º andar, sua assistente Mônica bateu na porta com uma expressão preocupada. Alexandre, preciso falar com você sobre algo delicado. Ele levantou os olhos dos documentos. Mônica trabalhava com ele há 12 anos e conhecia sua preferência por comunicação direta. O que houve? Estão circulando rumores sobre você e uma jovem. As pessoas estão comentando. Alexandre sentiu o maxilar se contrair. Que tipo de comentários? Mônica hesitou, claramente desconfortável. Dizem que ela engravidou propositalmente para garantir acesso à sua fortuna, que é uma oportunista do interior que calculou tudo desde o primeiro encontro. A raiva que Alexandre sentiu foi como lava derretida correndo por suas veias. Não pela referência a ele, estava acostumado com inveja e críticas, mas pela forma como estavam atacando Clara. Como se atreviam a questionar a integridade da mulher que amava. E você acredita nesses rumores? Sua voz saiu perigosamente controlada.
Claro que não, chefe. Conheço você há anos. Sei que não é homem de ser enganado facilmente, mas... Ela parou, mordendo o lábio. Mas... Mas alguns dos seus sócios estão preocupados. Acham que você deveria ser mais cuidadoso, especialmente com as negociações do projeto Dubai em andamento. Uma situação pessoal complicada poderia afetar sua credibilidade. Alexandre se recostou na cadeira processando a informação. Seus sócios estavam questionando seu julgamento com base em fofocas maliciosas sobre Clara. A ironia era amarga. Os mesmos homens que haviam construído fortunas explorando outros, agora se preocupavam com sua reputação, porque ele havia se apaixonado por uma mulher genuína. Marque uma reunião com todos os sócios para hoje à tarde, disse finalmente. É hora de esclarecer algumas coisas. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Clara estava passando por sua própria batalha. Isabela havia aparecido em sua suíte sem avisar, trazendo consigo uma aura de desaprovação que preencheu o ambiente como uma nuvem tóxica. Clara, precisamos conversar seriamente, Isabela disse, dispensando cumprimentos. Usava um conjunto Chanel impecável e carregava uma bolsa Hermès que custava mais que o salário anual de Clara na biblioteca. Sobre o quê? Clara perguntou, embora já soubesse a resposta. Sobre essa situação insustentável com Alexandre Monteiro. Você realmente acha que pode enganar um homem como ele indefinidamente? Clara sentiu como se tivesse levado um tapa. Enganar? Isabela, eu amo Alexandre e ele me ama. Isabela riu, um som cortante e cruel. Amor? Clara, você tem 23 anos e ele 45. Você é uma bibliotecária do interior e ele um magnata dos negócios. Você realmente é tão ingênua a ponto de achar que isso é amor? É amor, Clara respondeu firmemente, mas sentiu uma pontada de insegurança que tentou ignorar. É conveniência, Isabela replicou. Para ele você é uma novidade, uma distração temporária da rotina de mulheres sofisticadas. Para você, bem, uma chance de nunca mais precisar se preocupar com dinheiro. Como você pode dizer isso? Você me conhece, Isabela? Conheço sim. Conheço a garota que sempre reclamava da vida simples na nossa cidade, que sempre falava sobre como seria ter dinheiro para comprar livros novos, viajar, conhecer o mundo. E agora, coincidentemente, você está grávida do homem mais rico que conheceu. As palavras de Isabela atingiram Clara como punhaladas, não porque fossem verdadeiras, mas porque tocavam em medos secretos que ela tentava reprimir. E se Alexandre realmente se cansasse dela? E se a diferença entre seus mundos fosse intransponível? E se ele acordasse um dia e percebesse que havia cometido um erro? A gravidez foi um acidente, Clara disse em voz baixa. Claro que foi, Isabela respondeu com sarcasmo. E tenho certeza de que você não sabia que homens ricos se sentem obrigados a cuidar dos filhos que fazem, independentemente dos sentimentos. Clara se sentou pesadamente no sofá da suíte, as palavras da prima ecoando em sua mente como um mantra venenoso. Será que Alexandre estava com ela por obrigação? Por responsabilidade em relação ao bebê? Isabela, por favor, o quê? Por favor, continue fingindo que isso é um conto de fadas. Clara, você precisa ser realista. Aceite uma indenização generosa e volte para casa antes que isso se torne um escândalo maior. Uma indenização? Clara levantou a cabeça, chocada. Claro. Homens como Alexandre sempre pagam para resolver complicações. É mais discreto para todos os envolvidos. Naquele momento, Clara sentiu algo morrer dentro dela. Não o amor por Alexandre. Isso continuava ardendo em seu peito como uma chama inextinguível. Mas a confiança de que poderia pertencer ao mundo dele, de que poderia ser aceita como era. Saia, ela disse baixinho. Clara, saia!
gritou com uma força que a surpreendeu. Saia antes que eu diga coisas que não posso retirar. Isabela saiu em um bater de porta, deixando Clara sozinha com suas inseguranças e dúvidas. Ela caminhou até a janela panorâmica da suíte e olhou para a cidade lá embaixo. Pessoas pequenas como formigas, carros minúsculos, um mundo imenso, onde ela se sentia cada vez mais deslocada. Colocou a mão sobre a barriga ainda plana, onde seu bebê crescia silenciosamente. O que vamos fazer, pequeno? Sua mamãe está tão perdida. Enquanto Clara lidava com suas próprias batalhas emocionais, Alexandre enfrentava uma sala de reuniões cheia de homens poderosos que tinham opiniões muito específicas sobre sua vida pessoal. Alexandre, todos nós te respeitamos, começou Roberto Silveira, um dos sócios mais antigos. Mas essa situação está criando conversas desnecessárias. Que tipo de conversas? Alexandre perguntou, sua voz gelada. Você sabe como é nossa sociedade, interveio Carlos Montenegro. Uma jovem do interior, uma gravidez tão rápida, as pessoas tiram conclusões. E que conclusões são essas? Que você pode ter sido influenciado, Roberto disse diplomaticamente. Que talvez não esteja pensando com clareza. Alexandre se levantou lentamente, sua presença dominando a sala. Vocês estão insinuando que fui enganado por uma mulher de 23 anos? Estamos sugerindo cautela, Carlos disse rapidamente. Proteção do patrimônio, testes de paternidade, acordos pré-nupciais. Chega! A voz de Alexandre cortou o ar como uma lâmina. Vocês querem saber a verdade? Clara Mendes é a mulher mais honesta e íntegra que já conheci. Ela se apaixonou por mim antes mesmo de saber quem eu era. E eu me apaixonei por ela, porque ela é tudo que vocês não são, genuína. O silêncio na sala era ensurdecedor. Alexandre, Roberto tentou novamente. Nós só queremos proteger você. De quê? De ser feliz? De finalmente encontrar alguém que me ama pelo que sou, não pelo que tenho? Mas a diferença de idade, a diferença social, Carlos começou. Não significa nada quando há amor verdadeiro, Alexandre replicou. Algo que vocês parecem ter esquecido como reconhecer. Ele caminhou até a janela, olhando para a cidade. Em algum lugar lá fora, Clara estava passando por questionamentos similares, sendo atacada por pessoas que não conseguiam entender que amor genuíno ainda existia. Escutem bem, Alexandre disse, virando-se para encarar os sócios. Clara Mendes será minha esposa e a mãe do meu filho. Se isso incomoda vocês, podem procurar outros parceiros de negócios. Mas não tolerarei mais um comentário desrespeitoso sobre ela. Você está cometendo um erro, Roberto murmurou. O único erro que cometi foi demorar 45 anos para encontrar alguém que valesse a pena amar. Quando Alexandre chegou ao hotel naquela noite, encontrou Clara sentada na varanda da suíte, olhando para o horizonte. Algo em sua postura o alertou imediatamente. Ela parecia pequena, frágil, como se estivesse carregando um peso invisível. Clara, o que aconteceu? Ela se virou para ele e Alexandre viu que havia chorado. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, o que fez a raiva retornar com força total. Quem te machucou? Ele perguntou, se ajoelhando ao lado da cadeira dela. Alexandre, Clara disse, sua voz trêmula. Você tem certeza de que me quer? De que quer tudo isso? O quê? Claro que tenho certeza. Por que está perguntando isso? Clara contou sobre a visita de Isabela, sobre as acusações e insinuações. Cada palavra foi como uma facada no coração de Alexandre. Como sua própria prima podia ser tão cruel? Clara, olhe para mim, ele disse tomando o rosto dela entre as mãos. Nada do que ela disse é verdade, nada. Mas e se você se cansar de mim e se perceber que somos muito diferentes? E se o sol não nascer amanhã? Alexandre replicou.
Clara, eu não me apaixonei por você apesar das diferenças. Me apaixonei por você por causa de quem você é. Isabela disse que você vai se cansar da novidade. Isabela não me conhece. Não conhece meu coração. Só você conhece. Clara baixou os olhos. Às vezes eu me sinto como se não pertencesse ao seu mundo. Então criaremos nosso próprio mundo, Alexandre disse firmemente. Um mundo onde amor importa mais que opinião alheia. É possível? Alexandre a beijou suavemente. Com você, tudo é possível. Mas mesmo enquanto a consolava, Alexandre sentia uma determinação férrea se formando em seu peito. Era hora de tomar uma decisão definitiva, uma declaração pública que silenciaria todos os rumores de uma vez por todas. Clara, ele disse, confie em mim mais uma vez? Sempre. Então amanhã você vai descobrir o que significa ter alguém lutando por você. Se você duvida de mim, eu prefiro partir, Clara havia dito, as palavras ecoando na mente dele como um lamento. Mas Alexandre não ia permitir que chegasse a esse ponto. Nunca. Alexandre passou a noite toda acordado, elaborando um plano que mudaria tudo para sempre. Clara dormia aninhada em seus braços, exausta do estresse emocional que havia enfrentado. E ele aproveitou cada minuto de silêncio para memorizar seu rosto sereno, a forma como respirava suavemente, o calor delicado de seu corpo contra o seu. Às 6 da manhã, ele se levantou cuidadosamente para não acordá-la e começou a fazer ligações. Primeiro para Mônica, depois para seu advogado, em seguida para o departamento de imprensa de sua empresa e, finalmente, para o organizador de eventos mais prestigioso da cidade. Quero que organizem uma coletiva de imprensa para hoje às 5 da tarde, disse à sua equipe de comunicação. Convide todos os principais veículos de mídia, jornais, revistas, televisão, portais online, todos. Uma coletiva sobre o quê, senhor? Perguntou Marcos, seu diretor de comunicação. Sobre minha vida pessoal. E Marcos, certifique-se de que as esposas dos meus sócios também sejam informadas. Quero que toda a sociedade esteja representada. Quando Clara acordou, encontrou Alexandre vestindo um de seus ternos mais formais, um Armani azul marinho, que ela sabia que ele reservava apenas para as ocasiões mais importantes. Onde você vai tão elegante? Ela perguntou, se espreguiçando como um gato ao sol. Nós vamos, ele corrigiu, sentando-se na beira da cama. E você vai precisar de um vestido especial para hoje. Alexandre, do que você está falando? Ele pegou a mão dela e a beijou gentilmente. Clara, você confia em mim? Você sabe que sim. Então se arrume. Hoje é o dia em que o mundo inteiro vai saber que você é a mulher mais importante da minha vida. 2 horas depois, Clara se encontrava em uma das boutiques mais exclusivas da cidade, sendo vestida por uma equipe de estilistas que Alexandre havia contratado. O vestido escolhido era um Valentino verde esmeralda que realçava seus olhos âmbar, elegante, mas não ostensivo, sofisticado, mas mantendo sua naturalidade. Está perfeita, Alexandre disse quando ela saiu do provador. Seus olhos brilhavam com admiração genuína, não pelo vestido caro, mas pela mulher que o usava. Alexandre, você ainda não me disse o que vamos fazer. Vamos contar nossa história, do nosso jeito, na nossa verdade. O salão do hotel Copacabana Palace havia sido transformado em um cenário digno de uma premiação. Câmeras, microfones, jornalistas dos principais veículos do país se aglomeravam esperando por aquela que já estava sendo chamada de a coletiva do ano. Alexandre Monteiro, conhecido por sua discrição absoluta sobre assuntos pessoais, havia convocado a imprensa para falar sobre sua vida privada. Às 5 em ponto, as portas se abriram e Alexandre entrou de mãos dadas com Clara. O flash das câmeras explodiu como fogos de artifício,
e um murmúrio se espalhou pela sala como uma onda. Clara estava deslumbrante, mas mais que isso, estava serena. A forma como Alexandre a guiava, como olhava para ela, falava mais alto que qualquer palavra. "Boa tarde", Alexandre disse, se posicionando atrás do púlpito. Clara permaneceu ao seu lado, a mão dele nunca soltando a dela. "Convoquei vocês aqui hoje porque é hora de esclarecer alguns rumores que têm circulado sobre minha vida pessoal." O silêncio na sala era absoluto. Até os fotógrafos haviam parado de disparar, esperando pelas próximas palavras. "Há um mês, conheci uma mulher extraordinária. Seu nome é Clara Mendes e ela mudou minha vida de forma irreversível." Ele se virou para olhá-la e o amor em seus olhos era tão palpável que algumas pessoas na plateia suspiraram involuntariamente. Desde então, tem havido especulações maldosas sobre nossas intenções, nossos sentimentos, nosso futuro. Pessoas que não nos conhecem se acharam no direito de julgar uma história de amor baseada em preconceitos e inveja. Alexandre fez uma pausa, sua voz ganhando força. "Clara não me procurou. Eu a encontrei sendo humilhada por mulheres que não valem nem a sola do sapato dela. Clara não sabia quem eu era quando nos conhecemos. Ela se apaixonou por mim antes de saber meu sobrenome. Clara não calculou nada. Ela se entregou por amor, algo que muitas pessoas na nossa sociedade parecem ter esquecido como fazer." Os flashes voltaram a disparar freneticamente. Clara sentia as pernas trêmulas, mas a força da mão de Alexandre na sua a mantinha de pé. "Clara está grávida", Alexandre continuou, e um burburinho de surpresa percorreu a sala. "Está esperando meu filho." E antes que alguém faça insinuações sobre timing ou planejamento, deixem-me esclarecer. Este bebê foi concebido em amor, em uma noite onde duas almas se reconheceram e se entregaram completamente uma à outra. Ele se virou completamente para Clara agora, ignorando as câmeras, os jornalistas, o mundo inteiro. Era como se só eles dois existissem naquele momento. "Clara Mendes, você me devolveu algo que pensei ter perdido para sempre. A capacidade de amar sem reservas, de confiar sem medo, de ser vulnerável sem me sentir fraco." Sua voz embargou ligeiramente. "Você me ensinou que riqueza real não se mede em números de conta bancária, mas na profundidade dos sentimentos." Clara começou a chorar, lágrimas silenciosas escorrendo por suas faces. Alexandre tirou um pequeno estojo de veludo do bolso interno do paletó. "Por isso, diante de toda esta cidade, de todos os céticos e mal-intencionados, quero perguntar." Ele se ajoelhou ali mesmo, no púlpito, diante das câmeras de toda a mídia nacional. "Clara Mendes, você aceita se casar comigo?" O estojo se abriu, revelando um anel de diamante deslumbrante, mas não vulgarmente grande. Era delicado, elegante, perfeito para as mãos dela. Clara olhou para o homem ajoelhado à sua frente, poderoso, rico, temido no mundo dos negócios, se expondo da forma mais vulnerável possível diante de centenas de estranhos. "Sim", ela sussurrou, depois repetiu mais alto. "Sim, eu aceito." O salão explodiu. Flashes, gritos dos repórteres, aplausos espontâneos. Alexandre deslizou o anel no dedo de Clara e se levantou para beijá-la. Um beijo que foi transmitido ao vivo para todo o país. Quando finalmente se separaram, Alexandre voltou ao microfone. "Há mais uma coisa que quero esclarecer", disse, sua voz agora firme e determinada. "Para aqueles que insinuaram que Clara é uma interesseira, que calculou esta gravidez, que está comigo por dinheiro, vocês estão absolutamente errados, e para provar isso..." Ele fez uma pausa dramática. "Estou doando 50 milhões de reais para instituições de caridade em nome de Clara, para mostrar que uma mulher verdadeiramente interessada em dinheiro jamais permitiria que eu fizesse isso."
Clara não apenas permitiu, como sugeriu as instituições, orfanatos, asilos e bibliotecas públicas. Um murmúrio de espanto percorreu a sala. 50 milhões era uma quantia astronômica, mesmo para alguém da fortuna de Alexandre. Além disso, ele continuou, Clara insistiu em assinar um acordo pré-nupcial que renuncia a qualquer direito sobre meus bens em caso de divórcio. Ela quer apenas meu coração, não minha conta bancária. Clara o olhou surpresa. Eles haviam conversado sobre isso na noite anterior, quando ela havia sugerido o acordo para silenciar os críticos de uma vez por todas. Mas ela não sabia que ele tornaria público. Para finalizar, Alexandre disse, quero dizer uma coisa para todos que duvidaram de nós, que espalharam rumores, que tentaram manchar o nome da mulher que amo. Vocês perderam. O amor venceu, a verdade venceu. E Clara e eu construiremos nossa família longe da toxicidade de pessoas que não conseguem reconhecer a autenticidade quando ela está bem na frente de seus narizes. Ele se virou para Clara uma última vez. Obrigado por me dar um propósito maior que meu egoísmo. Obrigado por me ensinar que vale a pena ser vulnerável quando é pela pessoa certa. Obrigado por me dar não apenas um herdeiro, mas um motivo para ser um homem melhor. A coletiva durou mais 1 hora, com perguntas que Alexandre respondeu com honestidade brutal e elegância. Clara permaneceu ao seu lado o tempo todo, sua presença serena, desmentindo cada insinuação maldosa que havia sido feita sobre ela. Quando finalmente saíram do hotel, encontraram uma multidão de pessoas nas ruas. Não jornalistas, mas pessoas comuns que haviam assistido à transmissão ao vivo e vieram para aplaudir. Mulheres choravam, homens gritavam parabenização, crianças acenavam. Viu isso? Alexandre sussurrou no ouvido de Clara enquanto acenavam para a multidão. Pessoas verdadeiras reconhecem amor verdadeiro. Naquela noite, sozinhos na suíte, Clara e Alexandre assistiram aos noticiários que repercutiam a coletiva. Os comentários eram unanimemente positivos. A história de amor havia tocado o coração do país inteiro. Você sabia que isso ia dar certo? Clara perguntou, aninhada nos braços dele. Sabia que a verdade sempre vence. Alexandre respondeu, acariciando seus cabelos. E nossa verdade é mais forte que qualquer mentira que inventem sobre nós. Clara colocou a mão sobre a barriga, onde seu bebê crescia protegido e amado. Nosso filho vai crescer sabendo que o pai dele lutou pela família. E vai crescer sabendo que a mãe dele é a mulher mais corajosa que já conheci. Eles se beijaram então, selando não apenas seu noivado, mas o triunfo de algo raro e precioso no mundo. Amor genuíno que sobrevive a todas as tempestades. Na manhã seguinte, Alexandre descobriu mais que reconhecimento público. Descobriu que havia pessoas que, como Clara, ainda acreditavam em finais felizes. E que o amor, quando é verdadeiro, sempre encontra um jeito de vencer. O amor verdadeiro sempre vence, Clara havia dito uma vez. E ela estava certa. Agora eles tinham uma vida inteira para provar isso todos os dias.